Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre seria possível a volta de Jesus nos dias de hoje? E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Mas antes, gostaria de pedir encarecidamente a você que talvez esteja entrando aí pela primeira vez no canal, né? Ou se já tem acessado alguns vídeos nossos, né? Se não faz parte ainda, não assinou o canal, por favor, assine para nós, aumente o nosso número de inscritos, para que o YouTube consiga enxergar que nós estamos no caminho certo. Mais ainda, se você puder, né, gostando do material, do vídeo que você vai assistir, você deixasse aquele joinha, aquele like para fortalecer o canal. E também, claro, se você quiser, deixe as notificações ativadas, né, o famoso sininho no seu celular ou computador, né, para que você possa estar recebendo notificação de novos vídeos que nós postamos regularmente no canal. E por último, se você quiser também me ajudar um pouquinho mais, divulgue, compartilhe, comente, né, a respeito desse vídeo com outras pessoas, para que ele alcance aí o maior número de gente possível, tá bom? Deus te abençoe. É importante ressaltar, né, que nos dias de hoje, como em tempos passados, às vezes por conta de eventos externos, algumas coisas que acontecem, alguns sinais, alguns eventos políticos, alguns eventos cataclísmicos, alguns eventos naturais, fazem com que as pessoas se voltem, né, para saber, será que nós já estamos no período do fim? Será que Jesus está para voltar? E hoje, na verdade, nós queremos até, né, fazer esse vídeo para tentar trazer um pouco de luz sobre esse assunto, porque às vezes acontece algum sinal, acontece algum evento e as pessoas dizem, Jesus está voltando. Aí a pergunta é, será que Jesus está voltando mesmo? Será que todos os sinais, né, foram cumpridos? Ou será que ainda tem alguma coisa ainda que acontecer? Será que o Senhor mesmo, né, através dos evangelhos e dos escritos, relatos bíblicos, deixou para nós alguma informação adicional ou alguma informação que muitas das vezes nós acabamos não vendo, não prestando devida atenção a respeito da sua volta, né, como ele mesmo assegura em sua palavra? Então vamos ver aqui uma passagem da Bíblia. Eu vou usar como base para nós refletirmos sobre esse assunto o Evangelho de Mateus no capítulo 24. Nós temos aí essa passagem correlata também em outros, né, evangelhos, no Evangelho de Marcos no seu capítulo 13 e Lucas no capítulo 21. É chamado, né, e identificado por muitos teólogos como o sermão profético, né, onde Jesus vai estar falando sobre as coisas no futuro. Eu vou estar projetando aí na tela para você estar acompanhando essa leitura e depois nós vamos esmiuçar, ver no detalhe a respeito disso. Então, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado.
porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Então, nós podemos, por essa passagem, tirar várias informações importantes a respeito daquilo que Cristo fala acerca da sua volta, pois ele foi inquirido pelos seus discípulos de forma particular a respeito de quando que o templo seria destruído, quando que seria a sua volta e quando seria a consumação do século, ou em outras palavras, quando seria o juízo final, onde o Senhor finalmente estabelece o seu reino sobre toda a terra, ou a entrada no estado eterno. Então, Jesus passa a responder nesses versículos que lemos, a respeito dessas perguntas, para satisfazer essa mensagem. Então nós temos aí diversas coisas que a gente já pode perceber que tem acontecido ao longo do tempo, não só no começo da igreja, mas aconteceram em determinados períodos. Por exemplo, guerras e rumores de guerras, terremotos, cataclismas. Nós temos visto também falsos profetas que já nos primórdios da igreja já foram surgindo, falsos cristos, pessoas se fazendo passar pelo próprio Jesus. A perseguição à igreja também foi uma marca nos primeiros 3 séculos e depois por outros períodos, em outros momentos. E se formos ver até hoje, se você já ouviu falar, por exemplo, da missão Portas Abertas, você vai ver o quanto existe de perseguição aos cristãos hoje ao redor do mundo. Existem países, existe até ranking a respeito disso, países onde a perseguição é severa, morte, prisão, tortura, perca de direitos civis e políticos, e por aí vai. Nós podemos resumir tudo isso aí dizendo o seguinte: olha, todas essas coisas vão se intensificar, Então, a despeito de guerras, rumores de guerras acontecendo, terremotos, que se a gente for puxar a estatística, a gente percebe que eles aumentaram em frequência, tem aumentado, e paralelamente a tudo isso, veja, a despeito de todas essas dificuldades, da perseguição da igreja, que até os nossos dias nós temos em diversos países, de uma forma, em alguns lugares mais intensa, outros menos, mas ainda assim, a despeito de tudo isso, o verso 14 nos diz que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, paralelamente a todas essas questões, ou obstáculos, ou situações adversas, o evangelho haveria, ou há ainda, porque ainda não foi pregado, em testemunho a todas as nações. Quer dizer que todo mundo vai se converter e aceitar Jesus? Não, quer dizer que todo mundo precisa ouvir falar. Ninguém vai chegar no dia do juízo desavisado, dizendo, eu não sabia, porque esse evangelho precisa ser pregado. Isso é responsabilidade de todo aquele que se diz cristão. Aqui no verso 15 em diante, Jesus está falando com relação à saída ou à destruição do templo e a destruição, no caso de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Porém, ele também está fazendo alusão no verso 21, porque ele está dizendo que nesse tempo, é como se ele estivesse alertando que, olha, haverá uma grande tribulação qual nunca houve e depois nunca haverá, Então, ele está fazendo alusão a uma coisa ainda futura, algo que ainda não ocorreu,
mas que vai ocorrer. Então a gente poderia encarando a tribulação como mais um sinal da volta de Cristo, né? Então a gente pode dizer o seguinte: ou nós entramos na tribulação e Cristo está voltando, ou nós ainda não entramos na grande tribulação, né? Existem algumas visões diferentes, né? Mas a gente já vai entrar nesse detalhe. E ainda isso não ocorreu. E se não ocorreu, então não está perto ainda de Cristo voltar. Mas e se isso já estiver sendo preparado aí nos bastidores? Não sabemos, né? Então, a questão é que essa grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, ele está dizendo que vai haver um período curto, né? Nós não sabemos, né? Muitos teólogos entendem que o período dura 7 anos, outros entendem que dentro desses 7 anos, 3 anos e meio, a metade desse período é que seria de grande tribulação. Outros entendem que será um período curto, mas não especificam tempo, né? Então, dentro das visões escatológicas aí acerca do fim das coisas, ninguém estabelece exatamente qual seria o período, né? Mas aqui está Jesus dizendo, verso 25, eu predisse a vocês, né? Então, o engano, no verso 24, ele vai surgir, né, com grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível. Então, surgirão falsos cristos e falsos profetas, pessoas anunciando um falso evangelho, falsas palavras, ensinos distorcidos da palavra de Deus. Então isso é um alerta. Então cresce o engano paralelamente ao evangelho sendo pregado lá em todas as nações e o evangelho já tendo sido pregado. Entretanto, parece haver a falta de um sinal ou a falta de alguma coisa acontecendo, talvez dentro desse período de tribulação, que não está especificado aqui, embora ele diz aqui, inclusive parece fazer menção do arrebatamento. Quando ele diz, vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem isso aqui lá no interior da casa, não acrediteis. E aí ele vai dizer, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então ele já começa a definir como será a vinda dele. A vinda dele será uma vinda que será vista por todos. Ela não está falando de velocidade, né, ou da velocidade em que nós seríamos levados, mas ele está falando da velocidade em que a visibilidade, como um raio é visto de longe, desde o começo de onde ele sai até o final, todo mundo vai ver. Entretanto, parece que mesmo durante esse período de tribulação, né, parece haver ainda a falta de mais alguma evidência, de mais algum sinal, como se esses falsos cristos, esses falsos profetas estivessem fazendo ou preparando o terreno para que um último se manifestasse, esse que é descrito na própria Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do primeiro verso, o apóstolo Paulo orientando aos irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então ele está dizendo que são duas coisas, a vinda de Cristo e nossa reunião com Ele. Como se ele estivesse apontando, isso é uma coisa e isso é outra coisa, ou são duas coisas que vão acontecer simultaneamente, né? Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Dia do Senhor, ou o dia do juízo, ou a vinda, são sinônimos aqui, tá? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia quer dizer, é como se fosse a desconversão. Pessoas que, estando na igreja, seguindo no caminho da igreja, no caminho de Cristo, se afastam desse caminho deliberadamente por sua livre vontade, né? Por seu desejo, se afastam. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja que não há, o artigo é definido, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aí ele vai dizer, com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira,
e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui o apóstolo Paulo parece estar dando o último sinal. Olha, a vinda de Cristo não acontecerá sem que antes seja revelado o filho da perdição. Este filho da perdição, o iníquo, também chamado, identificado pelo apóstolo João como o anticristo. Aquele que anti não quer dizer apenas contra, mas também pode querer dizer em lugar de, né? Aquele que seria como se fosse alguém que vem antes para querer usurpar, para querer tomar o lugar, para querer fazer com que o governo, né, o domínio do inimigo sobre a humanidade seja completo. Né? Então, esse é um alerta que ele está dando para nós aqui, onde nós temos essa questão. E esse é um ponto muito importante que eu gostaria de destacar aqui. Todas as visões escatológicas, de uma forma ou outra, concordam com a volta de Jesus. A discordância fica aí por conta do tempo. Umas entendem que, Jesus então, como no dispensacionalismo, ele vem em duas fases distintas, uma para arrebatar a igreja, uma seria então invisível ao restante do mundo, né, onde ele se reuniria com os cristãos nos ares, né? Isso é falado lá em 1 Tessalonicenses, né? Depois a gente pode até mesmo estudar essa passagem mais a fundo, né? Para entender realmente o sentido ou aquilo que o apóstolo quis dizer ali naquela passagem, mas é entendido como haverá o arrebatamento, juntando também com a passagem onde Jesus vai falando a respeito do reino, dois estarão no moinho, um será levado, o outro será deixado, dois estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado, falando acerca dessa questão aí. E no próprio texto que lemos aqui de Mateus 24 fala que, haverá um sinal do Filho do Homem, e ele virá com o clangor da trombeta, os anjos, e ele mandará reunir as pessoas dos quatro cantos da terra, os escolhidos. Ali seria uma descrição, melhor dizendo, do arrebatamento, né? Não dando a entender de que ele seria invisível, mas houve a tribulação e depois da tribulação haveria o arrebatamento, né? Então a gente tem algumas diferenças aí, né? Uns entendem, por exemplo, dispensacionalista, que o arrebatamento ocorre antes do período da tribulação, ou seja, a igreja, né? Os santos, os escolhidos de Deus, eles não passariam por esse período de tribulação. Já outras visões, como eu falei anteriormente, eu vou até deixar o link aqui, onde eu falo mais detalhadamente sobre cada corrente escatológica, né? Pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacional, pós-milenismo, o amilenismo, né? Onde a gente fala sobre algumas dessas visões escatológicas, onde a gente eu preciso comentar isso com vocês, né? Porque nessa questão a concordância que Jesus volta é certa entre todos. A diferença é realmente a questão do tempo. Se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, se é no meio. Portanto, nessas outras perspectivas, né, na visão dispensacionalista, o anticristo vai se manifestar após o arrebatamento, e aí ele vai, né, onde Deus trataria então com Israel, né, o período de tribulação, seja ele de 7 anos, de 3 anos e meio, enfim, mas é um período onde o Senhor trataria com eles, e com aquelas pessoas que teoricamente ficaram para trás, teriam uma segunda oportunidade de se converterem, mas seriam tempos angustiosos e tal. Isso está errado? Não, é uma posição, né? A outra posição é de que a igreja entra, passa pelo período da tribulação, né? E nessas outras perspectivas, né? O milenismo, pré-milenismo histórico, etc. Por exemplo, o que acontece? Nessas duas correntes escatológicas, por exemplo, há a manifestação então do anticristo como o sinal último da volta de Cristo, né? Então seria o sinal que antecederia realmente a volta de Cristo, e a igreja passaria por esse período. O cuidado então que nós devemos ter com relação a isso é o seguinte: se nós já temos dúvida ou já não temos uma conclusão comum a respeito da volta de Cristo, ou seja, do tempo da sua volta, né, se é antes, no meio, depois da tribulação, com relação à manifestação do anticristo, piorou, né? Porque muitas das vezes nós tentamos adivinhar que o anticristo já está aí, então Cristo está às portas, né? Por conseguinte, né? Se o anticristo se manifestou, então Cristo está logo aí.
né? Da mesma forma como hoje as pessoas olham para muitos sinais, as guerras, rumores de guerras, os sinais cataclísmicos da natureza, etc., e entendem que não, Jesus está voltando, está às portas, está chegando, né? Então, o cuidado que é dito aqui, que nós devemos ter, como por exemplo, nos versos 5, ele diz: virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, 24:5 já está falando, ó, virão muitos em meu nome dizendo ser eu e enganarão a muitos, dizendo, passando-se por Cristo, né? E muito bem, pode ser que muitos desses passando-se por Cristo possam ser o tal do anticristo, por exemplo. Né? Versos 23 e 24 diz: então se alguém vos disser eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Ele está dizendo para não dar crédito a qualquer um, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Na passagem que lemos de 2 Tessalonicenses fala que ele vem com a eficácia, né? Sinais, prodígios da mentira de Satanás, né, com toda a eficácia para poder enganar as pessoas. E ali a passagem continua dizendo que, olha, as pessoas vão ser enganadas, né? Não está dizendo que elas não serão, está dizendo que elas vão ser enganadas, né? E aqui também é o alerta que fica, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, dessa forma, é o alerta que ele está dizendo. Verso 25, vede que vos tenho predito. Então ele está dizendo, eu estou avisando que vai vir para enganar, para ludibriar, com sinais, com prodígios, com eficácia, mas aí a vinda de Cristo é algo totalmente distinto, né? A volta de Cristo vai haver um sinal nos céus, como é descrito nesse capítulo que lemos. E aí outro ponto interessante que a gente deve ressaltar aqui é o seguinte: muitos, né, têm um certo grau de ceticismo, né, a respeito da volta de Cristo. Muitos entendem que Cristo não volta. Porque, na verdade, não é nem que eles não acreditam na sua volta, eles não acreditam sequer na sua ressurreição. Não acreditam que Jesus ressuscitou, né? Existem, inclusive, teólogos liberais que entendem que não, o que ressuscitou foi os ideais de Cristo, os valores de Cristo, que eles entendem que não, os valores, tal, só é bonito, aquilo que Jesus passou, de amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, etc e tal, né? Porém, eles renegam a parte, o contexto sobrenatural da palavra de Deus e da pessoa de Cristo, negam a divindade de Jesus, portanto não aceitam a sua ressurreição. Não tem como, se não aceita a ressurreição, não vai aceitar a volta de Cristo, né? Mas tanto o nascimento, que foi um nascimento miraculoso, nascimento virginal, a sua concepção inclusive, né? A vida de Cristo foi uma vida miraculosa, né? Os sinais e prodígios que ele realizou nos anos em que ele esteve pisando aqui na terra, sua morte substitutiva e vicária, a sua ressurreição ao terceiro dia, a sua ascensão aos céus, né? À vista dos discípulos, né? Que não eram apenas 12 que viram, mas os 120 que estavam lá viram Jesus subir, né? Ele foi visto por mais de 500 pessoas, conforme relatado em 1 Coríntios capítulo 15. Então, nós temos muitos relatos a respeito que confirmam esse fato. Então, é muito importante. Se as pessoas não acreditam em algum desses pontos, na verdade, não tem como ele acreditar na volta de Cristo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós entendemos que tudo isso até aqui, até a ascensão de Cristo, é verdade, pode se preparar, porque ele vai voltar. E aí eu já posso me aproximar da nossa conclusão. Porque o que é importante para nós? Se é iminente, ou seja, se a volta de Jesus pode ser a qualquer momento, como defende algumas correntes escatológicas, né? Se a volta dele vai ser precedida pela manifestação do iníquo, do filho da perdição, do anticristo, né? Se vai ser em duas fases distintas, uma invisível, onde tem um arrebatamento, a igreja se reúne com ele antes da tribulação, se vai ser depois, vai ser no final, onde ele vem uma vez só, ele não vem em duas fases distintas, mas ele vem uma vez só no final da tribulação, no meio, para salvar o seu povo, para redimir, né? A terra e aqueles que ele chamou para si, né? O fato é que ele volta. Portanto, estejamos ainda preparados para a volta de Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se, arrependa-se enquanto é tempo, pois os braços do Senhor estão abertos para receber todo aquele, né, que se arrepende dos seus pecados e reconhece a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O tempo é hoje. A hora é agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, principalmente em relação
à sua salvação e ao seu encontro com Cristo. Esse é o nosso desejo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, né? Deixar o seu joinha. Eu espero poder vê-lo muito em breve. Até a próxima.